Boa, gravação iniciada. Cara, então a gente está Pode aqui começar. com... eu vou fazer uma introduçãozinha, tranquilo? De boa. E aí, pessoal, meu nome é João Pedro Tambosi, sou o diretor aqui da Desmoc Educação, plataforma que vem trazendo preparações para Olimpíadas Científicas no Brasil há alguns anos já. E hoje a gente está com um convidado super especial para gravar esse vídeo meio motivacional para a plataforma. A gente está aqui com o Tomás Pereira, que foi um dos ex-alunos da Desmoc alguns anos atrás, 2022, se não me engano, né? Isso, 2022. E ele acabou sendo medalhista de ouro no segundo ano de ensino médio, na UBF, na Olimpíada Brasileira de Física, e posteriormente também no terceiro ano do ensino médio, então 2022 e 2023. É isso? Isso mesmo. Então é um prazer ter você aqui, Tomás. Muito obrigado por ter topado participar desse nosso vídeo. E vamos lá. A primeira coisa que eu queria te perguntar é saber um pouquinho da tua história. Tu consegue falar quem é você, onde é que você nasceu, um pouquinho da sua história pra gente? Beleza. Então, sou Tomás, estou com 18 anos agora. Sou de Campinas, uma cidade lá no interior de São Paulo, que a maioria do pessoal aí deve conhecer. E, enfim, nunca estudei em colégios muito bons, assim, mas tive a maior parte da minha vida estudantil em colégio particular, nos colégios lá de Campinas. E aí fui seguindo minha vida e tal, sem saber muito o que eram Olimpíadas e tal. Aí lá pro nono ano, veio a pandemia, acabei tendo que ir para um colégio público por questão financeira, e lá na minha cidade tem o Colégio Técnico da Unicamp, né, não sei se você conhece. E aí foi que eu comecei a estudar de verdade, assim, sério, e comecei a estudar para passar nessa prova aí, mas por causa da pandemia acabou que não teve a prova, mas aí eu acabei indo para um outro colégio, foi lá que eu comecei a estudar para a Olimpíada. E, cara, tô te ouvindo mais não. Você me ouve agora? Sim, sim. Boa, show. Cara, como é que foi? Como é que você descobriu o universo das Olimpíadas? Foi por algum professor? Foi por conta própria? Ouviu alguém falar? Sempre legal ter essa noção assim dos alunos. Então, cara, eu tava no primeiro ano de ensino médio ainda, tava estudando pro colégio normal, fazendo as apostilas lá, e aí apareceu uma questão falando que era de uma tal de Oba. Aí não conhecia muito bem, fui pesquisar na internet, aí que eu vi que era coisa de astronomia, e eu já gostava um pouco de astronomia, aí eu me interessei por essa Olimpíada e tal, e aí foi que tudo começou, cara, na Olimpíada de Astronomia mesmo. Legal, isso foi no primeiro ano de ensino médio, né? Então tu não teve contato com outras Olimpíadas antes, correto? Cara, eu cheguei a fazer Olimpíada Canguru, assim, que o colégio Uhum. às vezes fazia, mas nunca me dediquei assim, também nunca fui premiado. Entendi. Mas tu já era um bom aluno na escola? Como é que era? Tirava sempre nota 10? Sentava sempre na frente? Cara, assim, eu não ligava muito para a escola, não, mas nunca tive problema. Eu era aluno mediano, assim. Não tirava as maiores Uhum. notas, mas também nunca chegou a dar problema, entende? Uhum. Legal. Mas tu também não tinha muita motivação para estudar, imagino, né? Aquela vontade, aquela garra de estudar e aprender. Sim, sim. Assim, queria só tirar minhas notas ali e ficar de boa. Não tinha muita pretensão, assim, com o colégio. Uhum. E aí foi no primeiro ano, quando você conheceu a UBA, que aí tu começou a participar das Olimpíadas, é isso? Isso. Aí, nesse ano aí, eu fiz a própria OBA, fiz a UBF também Uhum. no primeiro ano, fiz a UNC, fiz a UBMF, fiz algumas Olimpíadas, mas também não estava com uma base muito boa, estava começando a ver os conteúdos do ensino médio, e Legal. aqui na Olimpíada de Astronomia deu certo, eu fui ouro nesse ano aí em Astronomia, na UBF não deu nada, nem cheguei a fazer a última fase, eu acho, Uhum. e, Chegou até a segunda fase, né? Fez é, a prova da primeira, fez a prova da segunda e acabou não passando para a terceira, é isso? isso. Show. É,
E como é que os alunos da sua sala também faziam uma Olimpíada? Tinha um pessoal que tu se inspirava? Como é que era? Então, cara, no meu colégio, assim, era pouco falado, sabe? Uhum, Praticamente ninguém, assim, lá do meu colégio só eu, por exemplo, que realmente focava nas Olimpíadas, sabe? uhum. Mas a própria escola, ela inscrevia vocês nas Olimpíadas, ou tu tinha que ir atrás e pedia para se inscrever em alguma Olimpíada específica, ou tu já ia meio que no bonde, assim? Já tinha as Olimpíadas para Então, fazer, tu ia lá e fazia. algumas Olimpíadas, eles inscreviam todo mundo, sabe? Tipo, a Uhum. Canguru, OBMEP, etc. Umas Olimpíadas mais conhecidas assim. Mas a OBF, por exemplo, eu tive que falar para o professor de física meu para ele conseguir me inscrever, entendeu? Uhum. Legal. Cara, e como é que você começou a estudar para a OBF? Como é que foi a sua preparação geral? Você não passou para a terceira fase, né, no primeiro ano, e aí no segundo ano você já foi ouro, né? Como é que foi essa transição? Como é que você começou a estudar? Qual era a motivação para estudar também? Conta um pouquinho para a gente. Então, logo no primeiro ano, que eu descobri as Olimpíadas e tal, eu foquei bastante na Olimpíada de Astronomia e na própria OBF, no primeiro ano. Como eu não tinha muita base e tal, estava começando na física, só tinha algumas noções ali de matemática, uma física mais básica, assim, no ensino fundamental. Eu estudava pelas apostilas do colégio mesmo, estava começando ali mecânica, era mais mecânica mesmo, no primeiro ano. Comecei a estudar pelas apostilas mesmo. Aí depois eu falei com esse próprio professor de física aí meu, pedi uma ajuda para ele. Aí ele que me indicou tópicos da física, Renato Brito, Paulo de Uhum. Saraiva também. Aí que eu comecei, entendeu? Aí esse professor ele tirava minhas dúvidas e tal, me ajudava bastante. Mas assim, eu acho que 90% da minha preparação foi tópicos de física, entendeu? Nesse começo aí. Tópicos da física e videoaula no YouTube. Tava começando, então tinha que pegar os conteúdos do zero ali mesmo. Uhum. Isso foi no começo do seu segundo ano, né? Isso foi primeiro e segundo ano. Primeiro e segundo ano. Então, tu já Isso, começou a fazer a base pelo tópicos lá no primeiro ano já. isso. Legal. E como é que era a tua preparação, inclusive, para a UBA? Como é que fazia para, enfim, fazer as duas preparações ao mesmo tempo? Tu chegou aí para as próximas fases, para pré-seletiva, para seletiva, como é que foi? Tu deu Então, cara, andamento também na preparação para a UBA? para a OBA, tinha um livro muito conhecido, chamava Astronomia e Astrofísica, do Uhum. João Kepler, um negócio assim. Era um livro bastante conhecido, esse professor me indicou. Aí eu comecei a ler ele desde o começo e tal, porque na OBA, assim, é mais uma matemática, gravitação, etc. Não tem tanta astronomia aprofundada, assim. Então, na própria OBA não precisei muito de material, etc. Foi mais provas antigas e tudo mais, umas noções só de astronomia. Aí acabei passando para seletiva, aí eu comecei a estudar astronomia mesmo, entendeu? Mas aí acabei não indo para as fases presenciais da seletiva. Fiquei nas online mesmo. Uhum. Legal. E a tua motivação, porque, cara, é um pulo bem grande, né, para um aluno mediano ali na escola, que eu até me identifico com você, para começar a estudar em alto nível, né, fazer a base toda bonitinha, você precisa de bastante dedicação, né, para poder fazer o tópicos capa a capa, fazer a fundação ali do seu conhecimento em física. E qual era a tua motivação? O teu objetivo era mesmo ser medalhista na UBF ou tinha alguma outra motivação? Ah, eu queria fazer o vestibular tal e eu já sabia que ia precisar de uma base, então eu já comecei no primeiro ano. Como é que era? Queria entender mais ou menos a motivação para você estudar. Então, nesse primeiro ano aí, eu já estava pensando em ITA, entendeu? Aí Uhum. eu descobri o BF e pensei, pô, se eu estudar para o BF, meio que eu vou estar juntando as duas coisas, entendeu? Eu posso tirar uma medalha, que era um negócio que eu queria bastante, e mesmo se eu não conseguisse a medalha, eu sabia que isso ia me ajudar no meu vestibular, entendeu? Aí essa era a minha motivação. Queria muito conseguir a medalha. Eu sabia também que a medalha traz oportunidade de bolsa e tal. Sabia que se caso não desse certo, de qualquer forma eu estava no caminho pro ITA, entendeu? Aí isso que me motivava bastante. Uhum. Então a motivação meio que era, eu já vou estudar para o ITA, eu quero ITA, então eu vou me preparar física aqui em alto nível para o BF, porque, enfim, no final das contas, eu vou estar me preparando para o ITA ao mesmo tempo, né?
Isso. E, além disso, trazendo outras oportunidades que as Olimpíadas trazem, né? Que uma medalha no OBF, por exemplo, traz. Muito legal, muito interessante. Cara, e durante os teus estudos, quais foram as ferramentas que tu mais utilizou, além do tópicos, né? E mesmo com o tópicos, eu queria entender como é que tu fazia para estudar. Então, fazia ali as nível 1, nível 2, depois fazia nível 3 e para raciocinar, ou tu só ia direto para as questões mais difíceis. Me explica mais ou menos o teu passo a passo de estudos, a tua rotina, né? Como é que era? Então, cara, no tópicos, eu sempre tentei fazer todas as questões. Desde o começo, lá, nível 1, nível 2, nível 3, e tentava fazer os para raciocinar um pouco mais. Era difícil assim, mas eu tentava. E eu fiquei um bom tempo só fazendo tópicos. Aí, só em 2022 eu fui começar a pegar em prova antiga. Comecei a fazer as provas do OBF da primeira fase e tal. Aí, depois que eu acabei todas as primeiras fases, aí eu fui fazer segunda fase, terceira fase. Nisso sem ser simulando. Eu só fazia, ia pegando as questões e fazendo mesmo. No teu Aí tempo, foi né? nisso, no meu tempo, exato. Aí eu comecei a fazer simulado mais quando eu assinei a Desmock. Lá tinha simulado, aí comecei a focar bastante nisso e tal. Corrigir meus erros na correção. E comecei desafio experimental também, mais ou menos aí na reta final ali para a terceira fase. Boa, boa, ótimo. Cara, e quando tu via videoaulas, tu falou que via bastante videoaula no YouTube, né? Caçava aula por aí. Como é que era a tua postura, né? A tua estratégia de aprendizado quando você via uma videoaula? Porque tem várias formas que você pode estudar, né? Você pode fazer resumo de tudo, um resumo bonitinho, você pode fazer um garrancho ali só para se lembrar, você pode não fazer resumo nenhum e só aprender direto, vendo os vídeos e aí depois fazendo questões. Como é que era mais ou menos a dinâmica? Então, eu gostava sempre de pegar o livro antes de ver a videoaula. Então, sempre que eu ver a videoaula no YouTube era para complementar o livro. Aí eu não anotava nada, entendeu? Eu já tinha meio que as anotações ali que eu fazia enquanto eu ia lendo o próprio livro mesmo. E aí na videoaula eu só tentava prestar atenção no máximo, assim, pegar as ideias das questões e tudo mais. Sem me preocupar muito em ficar anotando. Tu acha que era uma boa técnica? Tu usa até hoje, mais ou menos, para tua preparação? Tu é mais do Cara, livro do que das videoaulas, então? assim, para fazer base, eu gostei bastante do livro, sabe? Mas eu acho que quando você vai subindo o nível, acaba que, por exemplo, é que eu não cheguei para seletiva de física, mas assim, para um cara que está num nível de seletiva de física, eu acredito que a quantidade de material é muito grande e deve ser muito fácil de você acabar desfocando, entendeu? Aí eu acho que já vale mais a pena você ter uma preparação direcionada com o professor, com o colégio e tudo mais. Então, no começo, eu achei melhor livro. Hoje em dia, que estou me preparando para o ITA, eu acabo que mexo pouco em livro, acabo focando mais no cursinho, nas aulas, entendeu? Tu já tem as listas de exercício prontas, tu já sabe exatamente o que tu tem que terminar, né? Tu já sabe o que tu tem que papirar para poder passar, mais ou menos, né? Que o cursinho já Isso. te entrega, né? Uhum. Legal, boa. Cara, e como é que tu teve algum apoio da tua escola durante a preparação? Tinha alguma aula no contraturno? Tinha algum professor que te ajudava? Tu tinha apoio dos alunos também, de algumas outras pessoas? Porque uma dos pontos que boa parte dos estudantes tem, né, como uma deficiência é não conseguir tirar as dúvidas rápido, né? É uma parte muito importante do processo de aprendizado, você ter uma dúvida, você perguntar para alguém, tirar sua dúvida, e aí conseguir entender como é que é o passo a passo da questão, e aí sim construir o aprendizado na sua cabeça, né? Como é que era para ti? A escola ajudava de alguma maneira? Então, cara, por parte do colégio, era mais esse professor aí mesmo e tal, que a gente tinha um contato mais próximo, ele acabava me ajudando. Mas, assim, do colégio em si, da instituição, era muito fraca, entendeu? Aí acabou que eu fiquei só com a ajuda desse professor aí. E na questão de dúvida, por grande parte da minha preparação ser sozinho, basicamente, eu não tinha muita pessoa para tirar dúvida e tudo mais, então sempre fui muito apegado a fórum, esse tipo de coisa, que você tem aquela questão, espera a pessoa responder e tudo mais. E muitas dúvidas eu também deixava passar, mas eu acho que é super importante você saber o tipo de dúvida que você está tendo. Porque tem questão, você tem que reconhecer que você ainda não está no nível. Então não adianta você ficar
correndo atrás de ver solução e tudo mais, se você não está no nível da questão. Entendeu? Então, acho que vale mais a pena você procurar tirar as dúvidas. Exato, exato. Vale mais a pena você correr atrás de tirar as dúvidas das que estão no seu nível. Por exemplo, se eu estou lá no tópicos, aí, estou lá fazendo nível 1, não consegui uma questão, aí eu acho que vale a pena você correr atrás, entendeu? Porque você está no começo ali, e é aquilo que você precisa aprender. Agora, por exemplo, se eu fui atrás de fazer uma questão do Saraiva, para me desafiar um pouco mais, e aí eu vi tal que eu tenho uma ideia muito difícil e tudo mais, acho que para mim vale mais a pena eu entender que eu ainda não estou naquele nível e correr atrás de subir o nível, entendeu? Tem que ir degrau por degrau. É uma parte muito importante de quando você está estudando, é você identificar o erro, né? Algum problema que você... o motivo pelo qual você não conseguiu fazer a questão e identificar se realmente vale a pena só entender qual era a resposta e por que a resposta está certa, ou você revisar a matéria, né, e aprender direitinho a matéria inteira, aquele capítulo inteiro do livro, porque você identificou que tem buracos ali na sua preparação. E pode ser que venha alguma outra questão em alguma prova, né, a prova que você vai fazer, que venha alguma dúvida parecida com essa, mas que você também não sabe. E aí, se você só tapar o buraco, aprender o que aquela questão tem enfim, você entender tipo, a parte difícil da questão, pode vir uma dúvida parecida que você não sabe como resolve, né? Uhum. E se você tivesse visto todo o capítulo do livro de novo, você teria sanado essa dúvida, provavelmente. Então, é bom ter essa distinção, né? Ter uma confiança suficiente para saber se precisa ou não rever o capítulo ou estudar mais aquele capítulo. Muito, muito bom esse teu insight. Cara, e como é que você fez para estudar física experimental? A gente sabe que é um bicho de sete cabeças, porque ninguém tem um laboratório em casa e poucos colégios do Brasil têm, enfim, preparações para experimental e acabam tendo uma vantagem muito, muito grande, né, com relação a outros estudantes. Como é que foi para vocês se preparar? Além disso, o experimental vale 40% da nota da terceira fase, né? Então, é praticamente um divisor de águas você se preparar para física experimental. Como é que foi o seu processo aí? Então, como eu disse, meu colégio não era muito forte nesse aspecto, então eu nunca tinha visto nada de física experimental antes. Estava um pouco desesperado ali, quando foi chegando a terceira fase, e aí eu fui ver as aulas do Alice lá de física experimental da DSMOC mesmo. Foi ali que eu comecei. Só que eu senti uma dificuldade muito grande, que é do fato de você não poder fazer o experimento na sua casa, entendeu? É muito difícil, eu não tinha os materiais suficientes, os medidores e tal, para fazer as medidas e tudo mais. E eu senti grande dificuldade no dia da prova, porque eu sabia muita coisa da teoria das aulas, de propagar incerteza e tudo mais, mas eu acabei me perdendo no próprio experimento, de não ter o manejo com as coisas, sabe? Então, acho que é importante, se a pessoa puder, ela realmente tentar fazer os experimentos na casa, sabe? Pegar, sei lá, o barbante lá, tentar medir o período do pêndulo, qualquer coisa do tipo assim, para você ter mesmo contato com aquilo que você vai ter que fazer no dia da prova. Eu acho que é muito, muito importante. Exatamente isso. Em 2022, a prova foi online ainda, né? Ou o experimento foi presencial? Não, foi presencial. Foi presencial? Foi do pêndulo, não foi? Não, não. Foi Era de eletromagnetismo. Ah, eu lembro. Foi um que tinha uns imãzinhos, eles trouxeram uns imãzinhos. Nossa, teve um maior rolo esse dia de prova aí, esse experimento. Mas tu conseguiu safar, conseguiu desenrolar na hora? Como é que foi? Então, foi muito mal nesse experimento. Mal? Eu me perdi no tempo, minhas medidas estavam dando todas erradas, aí fui colocar no gráfico, não dava certo, eu me perdi completamente nessa prova, e era de manhã, aí tinha o almoço, e à tarde tinha a parte teórica. Aí eu fiquei um pouco desestabilizado, porque eu sabia que eu não tinha ido bem no experimento, mas em contrapartida eu sabia também que essa prova foi muito difícil. Então, ali mesmo, na Unicamp, que foi onde eu fiz a prova, todo mundo saiu da prova ali um pouco assustado, porque realmente o nível estava bem acima do que dos outros anos. Eu já tinha visto as provas experimentais dos outros anos, e realmente eles subiram um pouco o nível nessa experimental aí. Mas aí eu tentei relaxar, pensei, pô, todo mundo foi mal nessa prova aí, poucos, com certeza deve ter ido bem mesmo, e tentar recuperar na teórica. Aí foi isso que eu fiz. Boa, então tu já foi com a mentalidade boa, assim, para
para a prova teórica? Conseguiu desenrolar? Porque muita gente fica abalado mesmo, né? Sabe que fez um experimental ruim, e aí tem aquele período ali de incerteza, insegurança que antecede a prova teórica, né? Tu achou, foi tranquilo para ti? Como é que foi o psicológico nesse momento? Tá, no começo, assim, quando eu tinha acabado de sair do experimento, eu fiquei um pouco nervoso. Porque eu realmente fui muito mal no experimento. Tava quase desesperado. Mas aí eu tinha levado um lanche lá para comer, quando esperava a parte da tarde. Aí fui pensando, pensei, não, pô, eu vou fazer essa prova teórica aí, entendeu? Vou conseguir recuperar minha nota e vai dar tudo certo. Fui confiante para a prova, entendeu? Uhum. Boa, e tu acha que isso foi importante para ti, fazer a prova confiante? Ou tu acha que ia ter dado no mesmo, assim? Cara, eu acho que foi importante. Eu fui com a prova, eu olhei as questões, confiante, falei, não, isso aqui eu consigo fazer. E fui lá e saí fazendo, entendeu? O tempo todo Boa. confiante. Tu foi bem na teórica, aí compensou a experimental? Ou, na média, assim, a prova da experimental a nota foi baixa e meio que ficou na média ali? Aqui eu não sei muito quanto é que foi o corte para medalha de ouro e tudo mais, mas eu não fiquei com uma nota muito alta, justamente por causa da experimental. Uhum. Mas a prova teórica compensou ali, deu para tirar a medalha. Tu lembra a tua pontuação na prova teórica, não? Putz, cara, não lembro. Mas acredito que são 8 questões, né? Eu acho que eu fiz 5 ou 6 inteiras. 6 completas e mais alguns quebrados, eu imagino, né? É porque a É. UBF costuma dar alguns parciais, né? Bastante parcial. Pô, Uhum. muito bom, cara, muito bom. Experimental é isso, às vezes vem para você, às vezes não vem, e aí você tem que compensar na teórica e dar tudo de si, lembrar do máximo que puder, né? Uhum. Cara, uma pergunta agora um pouco mais, enfim, um pouco mais intimista, talvez. Você achava que ia ser medalhista de ouro em 2022? Cara, então, nunca foi algo muito concreto, sabe? Porque eu nunca tinha visto alguém, assim, da minha cidade que tinha conseguido medalha de ouro. Só via as pessoas dos colégios grandes com essas medalhas e tudo mais. E aí, Uhum, pô, tinha hora que ali no meu estudo eu tava caminhando bem, pensava, pô, esse ano vai dar, tô conseguindo fazer as questões aqui, vou conseguir minha medalha e tudo mais. Aí tinha outras que eu já me desesperava um pouco, pensava, pô, será que isso aqui é pra mim mesmo e tudo mais. Aí uhum. eu ia oscilando, cara. Mas, assim, quando foi chegando perto da prova, eu tentei ficar bastante confiante, porque acho que isso faz muita diferença. Você tem que ir pra prova confiante. Independente do que você sabe ou não, você tem que ir confiante. Porque só assim você vai conseguir dar 100% do que você sabe. Isso é muito verdade. E quando tu fazia simulados, tu ia bem e aí isso aumentava a tua confiança ou tu era que nem eu que não ia bem nos simulados e aí começava a bater uma neura assim, cara, será que eu tô melhorando? Porque boa parte dos simulados que eu fazia não eram só de provas antigas. E aí a mão da pessoa que fez o simulado podia estar maior ou menor do que o nível da prova, né? E Uhum. o simulado de forma alguma mede exatamente o que você sabe ou quão preparado você está para a prova, mas ele acaba influenciando, né, a forma como você vê se você está preparado ou não. Como é que foi para ti, os simulados? Então, os simulados da Desmoc, eu acho que eles estão bem no nível da prova mesmo. Então, eu via Uhum. que era parecido ali o tipo de questão, e acabava que eu ia bem nos simulados. Mas eu tinha aquela dúvida, né, que você não sabe exatamente qual vai ser a nota que você vai precisar tirar no dia, como que as outras pessoas vão ir. Mas, assim, no geral, eu estava contente com o meu desempenho no simulado. Boa, ótimo, isso é muito importante. E depois, a partir do momento que você foi medalhista, você foi ouro em 2022 e você foi para 2023, mudou alguma coisa na sua preparação? Tipo, você continuou progredindo no tópicos? Você tipo deu uma esperada, tipo, já estou no nível, vou esperar um pouquinho chegar no segundo semestre para começar a focar realmente na terceira fase? Ou tu só continuou de uma vez estudando que nem louco? Como é que foi? Então, para o terceiro ano, eu já não foquei tanto especificamente para o BF. Eu sabia que os conteúdos ali do nível 2 eu já sabia mais ou menos, e só ficava faltando a parte de eletricidade, física moderna, a parte do tópicos 3, né? Que eu só fiz o tópicos um e 2 para fazer o OBF de 2022. Aí em 2023, eu vim para Fortaleza e meio que desencanei assim, do OBF, comecei a focar pro ITA mesmo, mas com certeza ajudou, né? Física é física em qualquer lugar e acabou que deu certo nesse ano aí também.
e não tinha experimental, né, no terceiro ano, e me ajudou bastante. Boa, legal. Cara, fala um pouquinho sobre essa ida para Fortaleza. Isso foi logo depois do teu segundo ano? Foi por causa do OBF? Como é que eles chegaram em contato? Não precisa citar o nome da escola ou das escolas que chegaram, mas conta mais ou menos como é que foi o processo. Assim. Tem bastante gente que tem essa vontade, essa curiosidade de saber como é que funciona o processo. Então, essa OBF de 2022, ela acabou que atrasou bastante, eles ficaram adiando as provas sem parar, e aí o resultado foi sair lá para março, abril, mais ou menos, de 2023 já. E aí, pouco tempo depois que eu recebi, eu descobri, né, que eu tinha ganhado a medalha de ouro, já entraram em contato comigo, alguns colégios e tudo mais. Mas eu não tinha certeza se eu ia sair de casa também, fiquei meio na dúvida. Aí acabou que deu certo, foi pouco tempo, assim, em abril mesmo eu vim para Fortaleza e tô aqui Legal. até agora. Legal. Cara, se não for sensível demais, o que que eles te ofereceram assim? Muita gente sabe, fica na dúvida, né? O que que eles vão pagar para mim? O que que eu vou ter que custear ainda? Será que eu consigo custear? Será que vale a pena ir para Fortaleza ou não? O que que tem em Fortaleza que é tão diferente assim para eles estarem me chamando para ir? Como é que foi assim para ti? Então, eu acabei vindo para cá com bolsa tudo, basicamente. Foi alimentação, moradia, mensalidade, material, tudo. Não tive que custear nada. Só minha viagem mesmo para ir para Fortaleza. Uhum. E, assim, é nítida a diferença de vocês darem um colégio grande e vocês darem um colégio pequeno, sabe? E principalmente em nível ITA, assim, que é acima de 99% dos colégios do Brasil, é completamente diferente. Então, para alguém assim, que está se preparando para a Olimpíada ou para a ITA, eu acho que vale super a pena a pessoa ir para Fortaleza, porque, para mim, as coisas que os colégios daqui oferecem não tem em nenhum outro lugar do Brasil, sabe? É uma preparação específica, professores muito bons, vários colégios daqui. Uhum. Eles já têm bastante tradição, eles estão há muito tempo fazendo vestibular, eles sabem o que cai, o que não cai. Então você sabe que não está perdendo tempo, né? Assistindo às aulas. Exato. Uhum. Legal. Cara, como é que você lidava com os erros durante a sua preparação? Tem gente que acaba ficando meio abalado, tô errando demais, isso é um sinal negativo. Tem gente que acha, pô, tô errando demais, então tem muito a melhorar. Aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Como é que você lidava com os erros durante a preparação? Como é que era a tua mentalidade, mais ou menos? Eu acho que se você está errando bastante, é sinal que você está no nível certo do seu estudo, assim, porque se você está acertando tudo, é sinal que você está estudando alguma coisa nível abaixo do seu conhecimento. Assim. Então, acho que no seu estudo você sempre tem que estar errando. Essa é a medida para você saber. Se você está acertando muito, você tem que subir o nível, entendeu? Então, para mim, sempre levei erros como algo normal, assim, porque se eu soubesse fazer todas as questões, eu não precisava nem fazer, sabe? Era só esperar o dia da prova. Então, errar é justamente que vai te levar para cima, vai fazer você subir seu nível. Legal, boa, ótimo. Ah, cara, e qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a preparação? Enfim, tem vários motivos aí que podem ser, pode ser psicológico, pode ser de falta de material, pode ser, não sei onde tirar dúvida. Para ti, o que que foi o mais importante, assim, o mais desafiador? E entender mais ou menos como é que tu lidou com esses problemas. Não sei se tu resolveu esse problema por inteiro, mas mais ou menos como é que você lidou com ele, né? Então, durante a minha preparação, eu sentia muita falta de, assim, ter uma comunidade e tudo mais, porque eu estava sozinho, basicamente. Acho que pouquíssimas pessoas do meu colégio sabiam o que era OBF, e ninguém estudava para essa prova. Então era eu lá sozinho no meu quarto, com os livros, e esse meu professor aí me ajudando de vez em quando a tirar minhas dúvidas. E aí foi isso, entendeu? Mas acho que o principal, assim, é a solidão mesmo, de você não conhecer ninguém que já conseguiu o que você está tentando, sabe? E é, Uhum. inclusive, algo bom, assim, de eu ter vindo para Fortaleza, porque aqui eu conheço gente que está com o mesmo sonho que eu e tudo mais, é completamente diferente a atmosfera, sabe? Você está num ambiente de pessoas que pensam mais ou menos como você, que querem coisas parecidas com você, então você se sente mais em casa, né? Uhum, com certeza. Legal.
Cara, e sobre os materiais da Dismoc, como é que eles te ajudaram a chegar na medalha de ouro? Qual foi o potencial que teve você se preparar com a Dismoc para sua preparação, né, para o resultado? Se você acha que foi realmente decisivo isso? Conta pra gente mais ou menos. Então, cara, na Dismoc, eu fazia. Acho que eu fiz acho que todas as listas para o OBF, fiz todas as listas e os simulados que tinha lá. Eu acho que esse foi o diferencial, as listas e os Uhum. simulados. Porque as aulas, eu já tinha feito os tópicos ali quando eu assinei a Dismoc, então eu abri alguma aula ali ou outra para dar uma revisada ou ver algum conceito, ideia de questão e tudo mais. Mas o meu foco principal era fazer as listas e fazer os simulados da plataforma. Eu acho que com certeza fazer simulado foi o diferencial. Porque na internet você não vai encontrar simulado para o BF e muito menos alguém para corrigir a tua prova, sabe? Então, acho que o simulado da Dismoc foi o diferencial que fez eu conseguir atingir o objetivo. Legal, muito bom, muito bom. Realmente, para você ir bem numa Olimpíada, o mais importante é você fazer a maior quantidade de questões possível, de ideias possíveis, e treinar realmente o dia da prova, né? Porque não é só uma provinha, tem toda uma pressão externa, você está com outras pessoas ao redor de você. É o dia de uma competição, né, cara? Você tem aquela pressão de uma competição e você tem que fazer simulado para poder se preparar para o momento ali da prova, né? E provas bem técnicas, como o BF e algumas outras Olimpíadas que a gente chama de Olimpíadas de alto nível, né? De alto desempenho, alto rendimento. Você realmente precisa de materiais bem focados, bem direcionados. E os materiais da Desmoc são muito bons porque eles foram feitos por ex-alunos, né? Então, por pessoas que já fizeram todas as provas da OBF antes, todas as provas antigas da OBF, já sabe o que cai e o que não cai, e sabe montar uma prova mais ou menos no estilo da prova, um simulado no estilo da prova, né? Tanto é que a gente acertou várias questões que caíram no OBF dentro dos nossos simulados, então é muito importante você ter esse material bem direcionado, que é mais ou menos o conceito do que as escolas de Fortaleza te oferecem, né? Não só de Fortaleza, Uhum. claro, mas eles têm essa curadoria no material de fazer algo bem específico, bem direcionado, com pessoas que realmente sabem o que cai e o que não cai. Então, muito bom esse ponto. E como é que tem sido a sua trajetória após esses 2 ouros seguidos na OBF? Qual é as suas aspirações, né? Tanto profissionais quanto, enfim, de carreira. Talvez você não tenha mapeado tanto o que você quer fazer do resto da sua vida, mas qual é a sua aspiração hoje para, enfim, de vida? Então, cara, minha principal aspiração hoje é o ITA mesmo. Quero passar no ITA, me formar em engenharia e tal. Não sei muito bem o rumo exato que eu vou seguir da minha vida, assim, mas com certeza eu quero trabalhar com alguma coisa envolvendo a engenharia. Ainda tenho algumas dúvidas sobre qual engenharia eu vou fazer, Uhum. mas a princípio ou eu vou fazer aeroespacial ou engenharia da computação, estou em dúvida entre essas duas aí. E é isso, cara. Quero me formar em engenharia e seguir trabalhando como engenheiro. Boa. E como é que tem sido a preparação para o ITA? Particularmente em física, eu estou bem curioso para saber se a tua base em física da UBF já era suficiente para a turma ITA, para você se preparar, né, acompanhar o cursinho, e como é que foi também ir para as outras matérias, né, porque, de certa forma, você estudou bastante física durante o ensino médio, e talvez não tenha estudado tanta química, por exemplo, ou tanta matemática em nível ITA. Como é que tem sido para ti isso? Então, cara, meio que eu cheguei aqui e física foi a minha melhor matéria logo no começo, assim. Era o que eu mais tinha confiança nos simulados e tudo mais, de tentar fazer as questões ali. Em química eu tinha feito algumas partes dos feltres e tal, então eu não estava tão mal assim em química, mas realmente o que eu mais tinha confiança era física. Aí eu fui nivelando, estudando mais matemática, que era o que eu estava achando mais difícil aqui. Uhum. E é isso. Mas, assim, a física nível ITA é realmente um pouco acima da UBF. Apesar da preparação ser muito parecida, né? Você pega o Tópicos da Física, Renato Brito, esses livros aí. Mas realmente tem alguns detalhezinhos de teoria, umas questões um pouco mais diferentes. Então, tive que As estudar ideias bastante realmente física combinam, né? também. Sim, sim. Legal, boa. Mas tu acha que a tua preparação para o BF te deu um tempinho a mais para não se preocupar com física? Porque
como tu falou, né? Tu teve que nivelar um pouco e aí tu tem que deixar um pouquinho a física de lado. Tu acha que isso te ajudou na tua preparação? Ter mais tempo para poder focar em matemática e química, porque tu já sabia que o nível estava bom em física? Assim, eu não diria que meu nível estava bom em física ao ponto de poder usar menos tempo para estudar física, mas me ajudava no sentido de que eu conseguia entender as aulas direitinho, não precisava me preocupar tanto assim para seguir o cursinho, entendeu? Mas eu tive que estudar bastante física também, assim como matemática e química. Uhum. Tu acha que ter estudado para o BF, então, foi uma boa decisão do teu eu do primeiro ano, assim? Começar a Com estudar certeza, para o BF para poder mirar no ITA, né? com certeza. Tu recomendaria isso para outras pessoas que estão hoje no primeiro ano do ensino médio, sonham com ITA e não sabem mais ou menos o que fazer? Tu acha que eles deveriam focar 100% ITA ou faz Olimpíada também? Qual é a tua visão nisso? Assim, é que eu não sei como funciona muitas outras Olimpíadas, mas física, por exemplo, se você estiver estudando ali, fazendo a sua base para o ITA, você já vai estar se preparando para o BF. Então, recomendo sim. É até bom que é uma motivação para você estudar, né? Porque se o cara tá ali no primeiro ano que é ITA, é difícil o cara se manter motivado para uma prova que ele vai fazer daqui a 2, 3 anos, entendeu? Então, se ele tiver a motivação de ganhar uma medalha no final do ano, isso já vai ajudar bastante na rotina dele. Boa, excelente. Cara, passei então na primeira fase. Tu acha que ainda dá tempo de ganhar medalha de ouro no BF desse ano ainda? Como é que tu vê essa situação? Suponha que eu esteja, né? Tenha acabado de passar na primeira fase, não estudei muito por algum motivo. Eu estou meio em dúvida, assim, se vale a pena estudar agora para a prova que vai acontecer daqui a alguns meses. Tu acha que vale a pena continuar estudando? Assim, independentemente de você ganhar medalha ou não, acho que vale a pena você continuar estudando. Mas acho que sim, se você tomar as decisões certas, ser bem focado, acho que dá sim para garantir a medalha de ouro. E como é que tu recomendaria eu estudar se tu tivesse me ajudando nessa jornada? Tu acha que eu faço os materiais logo, eu vou para as provas antigas, eu faço a base? Suponha que eu Cara, eu tenho acho que eu faria, uns 3 ou 4 meses até a fase final. cara, eu acho que eu faria algumas provas antigas para sentir mesmo o que eu preciso, entendeu? Às vezes a pessoa já tem uma base boa ali, faz a prova e o que falta mesmo é a ideia. Aí eu já recomendaria ela ir logo fazer as provas antigas mesmo. Mas caso contrário, fazer as provas ali, algumas, né? Ver como é que tá o nível e ir vendo as questões e vendo o que você precisa. Por exemplo, fui lá, peguei uma prova antiga para fazer, errei uma questão de mecânica. Beleza, aí eu vou lá, consulto o livro e estudo toda aquela parte de mecânica, entendeu? Eu acho que, como faltam poucos meses, você começar a pegar o tópico desde o começo, talvez seja tão eficiente assim, talvez não dê tempo e tudo mais. Então, eu recomendaria isso, ir estudando mesmo focado naquilo que você precisa melhorar. Boa, ótimo. Cara, e acho que é provavelmente a nossa última pergunta aqui. Qual conselho você gostaria de ter recebido quando você começou os seus estudos para a UBF? Pô, acho que tem um pouco mais de tranquilidade, assim, sabe? Porque é um pouco desesperador você olhar a prova da OBF, lá cheio de questão difícil e tudo mais, mas acho que é importante você saber que não tem só gênio fazendo a prova, sabe? Você não precisa acertar todas as questões difíceis para você conseguir uma medalha, você só tem que garantir ali as questões fáceis, as questões médias e tudo mais, e é possível, sabe? Então, falaria para essa pessoa aí não se desesperar e continuar que é possível, é para qualquer um. Se a pessoa está interessada em estudar para a Olimpíada, ela já está muito à frente aí da maioria das pessoas. Então, acho que vale super a pena e seguir em frente com a tranquilidade. E estudo nunca vai ser em vão. Então, se você estudar aí e não der certo lá no dia da prova, pode acreditar que não foi em vão. Sempre vale a pena estudar. Boa. Cara, então é isso. Esse é o nosso vídeo. Obrigado pela tua participação, Tomás. E tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão ficar mais motivadas agora para continuar a preparação delas, sabendo a história de um bicampeão da UBF, que nem gostava de estudar tanto assim, né, antes de ser medalhista. Então, que no primeiro ano, inclusive, nem foi medalhista na Olimpíada e depois pegou 2 ouros seguidos, né? Que é um feito muito, 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 muito bom. Inclusive, parabéns pelo resultado. Obrigado pela participação no vídeo
E se quiser se despedir aí do pessoal. Valeu, pessoal, por ter assistido a live aí. Continuem focados aí, que o ouro vai vir para todo mundo, hein? Boa, valeu! Valeu!